Live com Ciro Gomes, o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, disse que o pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, conspirou contra o presidente Jair Bolsonaro. Vamos acionar nossa reportagem, a Paola Cuenca está ao vivo e vai nos contar como começou essa discussão, hein, Paola? Olha, nessa live, o ex-deputado federal, o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, conversava com o pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, a respeito de diversas personalidades da política, quando começou a comentar sobre condutas tomadas por esses políticos e então puxou o assunto para Sérgio Moro, que é pré-candidato à presidência da República pelo partido Podemos, mas já participou do governo Jair Bolsonaro como ministro da Justiça e Segurança Pública. E foi então que ele disse que Sérgio Moro estava conspirando dentro do próprio governo de Jair Bolsonaro, desde o momento em que ele entrou como ministro da Justiça e Segurança Pública. Isso porque ele comentou o fato de que, por uma canetada nas palavras de Aldo Rebelo, ele conseguiu tirar um adversário de Jair Bolsonaro das eleições presidenciais, no caso o ex-presidente Lula, e por conta disso, depois aceitou ocupar esse cargo no ministério, o que já deveria ser considerado errado, não teria uma aprovação legal, não teria uma aprovação moral a respeito desse comportamento. Tanto é que a gente separou aqui uma sonora do ex-deputado federal Aldo Rebelo comentando esse assunto para que vocês possam acompanhar na íntegra. E aí chega um juiz como o doutor Sérgio Moro, interfere abertamente na eleição, noves fora a corrupção que aconteceu, que deve ser punida, que devia ser investigada. Agora, naturalmente, respeitando os limites da lei e não se usando a lei para fazer política. Aí ele vai numa canetada, tira um concorrente da eleição presidencial, aceita ser indicado pelo beneficiário dessa decisão para o Ministério, aceita uma promessa de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. E o que acontece, Ciro, quando ele assume? No outro dia ele está conspirando contra o Bolsonaro, Ciro. Abertamente conspirando contra o Bolsonaro. Não é uma conspiração secreta, invisível. Abertamente com os adversários do presidente que o indicou para o Ministério. Logo no Ministério da Justiça, que é uma espécie de salvaguarda do Poder Executivo, do Presidente da República. Ele estava conspirando abertamente. Além disso, Ciro Gomes, que é pré-candidato à presidência da República pelo PDT, que já teve diversos debates, inclusive pediu para que Sérgio Moro fizesse debates ao vivo com Ciro Gomes, esse debate acontecesse, justamente desafiando esse oponente na corrida presidencial, também comentou a postura de Sérgio Moro. Acompanhem. Eu acho que qualquer país minimamente sério, esse cidadão tinha que responder com muita força pelo mal que causou ao Brasil, sob o ponto de vista político, institucional e sob o ponto de vista econômico. Em nenhuma hipótese, não é você aceitar um cargo de um governo que foi eleito porque você condenou o adversário, em nenhuma hipótese sair do Ministério da Justiça e traficar informação trabalhando por dólar para uma empresa estrangeira com visitas estranhíssimas aos órgãos de segurança dos Estados Unidos. As críticas de Aldo Rebelo não ficaram somente a Sérgio Moro. Ele também criticou outros membros da Procuradoria da República, como uma crítica indireta a Deltan Dallagnol, que também é pré-candidato a ser deputado federal nessas eleições de 2022, dizendo que a Constituição acabou dando muito poder para o Ministério Público. Tá certo, destaque trazido pela Paola Cuenca. Agora a gente chama a Amanda Klein. Amanda, pré-candidato do Podemos, Sérgio Moro, alvo de críticas de políticos da esquerda, Ciro Gomes e Aldo Rebelo no caso. Qual é a sua avaliação? Daniel, muito rapidamente, 2 pontos. Primeiro, é interessante como em algumas questões o discurso da direita e da esquerda se encontram. O presidente Bolsonaro e todos os seus apoiadores chamam Sérgio Moro de traidor. E nessa live, o Aldo Rebelo, que é de esquerda, acusou o ex-ministro Sérgio Moro de ter conspirado abertamente contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. E outro ponto que eu quero ressaltar é como o Sérgio Moro teria dificuldade, eventualmente, caso eleito, de ter alguma governabilidade. Ele é uma figura execrada por políticos de todo o espectro ideológico, da esquerda à direita. Seria muito difícil, eu fico imaginando como seria o dia 1, primeiro dia de um eventual governo Sérgio Moro, como ele conversaria com a classe política.
segunda colocação é bem importante, preciso concordar com ela, até porque ele não se mostrou ainda um articulador político que possa congregar junto a si uma quantidade de parlamentares suficiente para governar o país, caso seja eleito. Ele é uma figura muito conturbada em ambos os extremos mesmo, porque os apoiadores do presidente Bolsonaro normalmente o consideram sim um traidor pela forma como ele saiu do governo, e os apoiadores do ex-presidente Lula o consideram, assim como o próprio ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, colocou, como alguém que numa canetada tirou o ex-presidente Lula da eleição, ignorando todas as provas sobradas dos processos, ignorando todas as delações de braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, todo mundo delatou o Lula porque era demais a força que ele tinha no esquema de corrupção. Então, o próprio o ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, naquele famoso PowerPoint, coloca o ex-presidente Lula no centro de todo o esquema de corrupção, e isso está mais do que provado. Ele foi condenado em 3 instâncias do judiciário, no caso do sítio do Triplex, em 2 instâncias do Triplex, em 2 instâncias no caso do sítio de Atibaia. Quase 20 juízes analisaram aí todas as provas, não houve uma única contestação, pelo contrário, a sentença inicial de Moro foi até reformulada para que a pena fosse aumentada. Então, são as discussões de ambos os lados, e Ciro, obviamente, está tentando abocanhar ali alguns percentuais de interesse de voto, porque Moro é o principal concorrente dele, Ciro Gomes. Posso aproveitar só para dar algumas informações importantes agora sobre a campanha do Sérgio Moro? Ontem houve muito rumor acerca de um acerto com a União Brasil. O Sérgio Moro sairia do partido ao qual ele se filiou recentemente, o Podemos, para concorrer a presidente da República pela União Brasil, que é o partido que tem maior fundo partidário eleitoral. São mais de 500 milhões de reais previstos para a eleição desse ano. Eu falei com a Renata Abreu, que é a presidente do Podemos, e ela disse o seguinte, que as chances são pequenas do Moro ir para o Podemos. Alguns parlamentares do União Brasil pediram para avaliarmos essa possibilidade, mas não temos, de fato, nada de concreto. E no União Brasil, como a gente sabe, é uma colcha de retalhos, é aquela união, a fusão que ainda precisa ser concretizada do DEM com o PSL. Há, por exemplo, o deputado Bozella, que é a favor da saída do Moro para a União Brasil, mas outras figuras desse partido do Nordeste são contra, inclusive é um apoio à candidatura de Sérgio Moro, e acham que o cenário mais provável é que a União Brasil libere a sua bancada para apoiar o candidato que quiser, seja Lula, Bolsonaro ou Sérgio Moro, porque dependendo da região do Brasil e do partido do qual aquela pessoa veio, há interesses diferentes, há divergências. E então ainda está colocada essa discussão sobre a candidatura a Sérgio Moro. Mas a Renata Abreu acha que mesmo que Moro não se consolidar com um patamar próximo a 15% em março, abril, isso não quer dizer que ele será rifado pelo partido. Muito pelo contrário, ele continuará. Ela acha que só em agosto, a partir de agosto, uma candidatura de terceira via será alçada a um patamar mais alto. Então não dá para esperar março e abril como um prazo para definir candidaturas. O que se sabe é que dentro do Podemos há uma rejeição ao nome de Sérgio Moro, alguns parlamentares pedindo a saída dele do partido. Então essa negociação realmente está acontecendo nos bastidores. Lembrando que a União Brasil é a união do DEM, de Rodrigo Maia, com o antigo PSL que elegeu o presidente Bolsonaro. Então é um balaio de gatos mesmo, onde tem de tudo um pouco, para mostrar a dificuldade dessa tal terceira via se firmar e ter efetivamente um nome forte ali que possa eventualmente chegar ao segundo turno. A gente